Como piloto de automobilismo, a minha briga sempre foi contra o relógio. Milésimos de segundo faziam a diferença entre a vitória e a derrota. Mas hoje, quem dita o tempo das minhas conquistas é a natureza. Na vida eu sempre tive duas grandes paixões, o automobilismo e a conservação. A paixão pela conservação começou quando eu tinha apenas 12 anos. Eu fui para a África com meu pai, fazer um safari, e na época não tinham esses hotéis lindos como é hoje, com piscina no quarto e tudo isso. Muito pelo contrário. A gente passou 15 dias na caçamba de um caminhão, no Serengeti, um dos maiores parques da Tanzânia, acampando no meio dos animais, tomando banho só quando achava uma cachoeira. Eu corri por quase 20 anos. Cheguei a ser piloto de teste de Fórmula 1, campeão inglês de Fórmula 3 e corri alguns anos de Fórmula Indy. Mas eu sempre soube que quando eu me aposentasse, eu queria trabalhar com conservação. Eu não tenho nenhuma formação de biólogo, de veterinário, mas sempre fui interessado na conservação. Eu tirei 2 anos sabáticos, viajando o mundo inteiro, para tentar ver os animais que eu queria ver na natureza e nunca tinha tido tempo. Eu fui para a China ver urso-panda, urso polar no norte do Canadá, tigres na Índia, até gorilas na Uganda. Enfim, eu fui ver todos os bichos que você pode imaginar. Mas o grande X da questão era que eu queria entender o que estava sendo feito para conservar todos esses animais. E foi na África do Sul que eu encontrei um modelo sustentável que eu queria trazer para o Brasil. O que acontecia na África 40 anos atrás é muito parecido com o que acontece hoje em dia no Brasil, mais especificamente no Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Na África, assim como no Pantanal, eles tinham a pecuária como a maior fonte de renda. Tinham também criação de ovelha e até a caça esportiva. E assim como acontece hoje em dia no Brasil, lá na África eles matavam leões, leopardos e guepardos em retaliação a esses animais comerem os animais domésticos. No Brasil, apesar de legal, no Pantanal, até hoje em dia, onças pintadas são mortas. Tudo mudou lá na África quando um cara chamado John Varty resolveu habituar uma leoparda. Isso quer dizer que ele começou a seguir essa leoparda por meses, por anos, até que ela parou de perceber o carro dele com turistas como uma ameaça. Ele fez uma pousada na fazenda dele, essa pousada ficou cheia, era o único lugar no mundo onde podia se ver um leopardo na natureza. Com o tempo, o turismo lá foi crescendo, ele fez mais uma pousada e o grande negócio que aconteceu quando nasceu os filhotes desse leopardo. Os filhotes nasceram copiando o comportamento da mãe, ou seja, eles nasceram habituados. Isso incentivou mais ainda o ecoturismo na região. Os vizinhos entenderam que o John, na fazenda dele que chama Londolose, estava ganhando dinheiro trabalhando pela natureza, a favor da natureza. Então os vizinhos copiaram o modelo, fizeram pousadas também em suas fazendas e tudo virou uma grande área de conservação privada, hoje em dia conhecida como Sabi Sands, que fica vizinha ao Kruger Park, o maior parque nacional da África do Sul. A minha ideia era trazer esse modelo para o Brasil, um modelo autossustentável que desenvolvesse o ecoturismo. A teoria era que precisava se ver onças pintadas na natureza. Da mesma forma que ninguém vai para a África para ver uma zebra, pouca gente vinha para o Brasil para ver uma capivara. Então, com o estímulo do ecoturismo, a gente conseguiria tornar o Pantanal mais autossustentável. O turismo no Brasil ainda é super subdesenvolvido. Para a gente ter uma ideia, tem mais gente que visita o Museu do Louvre em Paris do que o Brasil, seja lá por que motivo for. Em 2011, eu fundei o OnSafari. A ideia era desenvolver o ecoturismo e fazer com que as onças fossem vistas pelas pessoas na natureza. O plano funcionou super bem e onde se viam apenas 6 ou 7 vezes onças por ano, no Refúgio Ecológico Caimã, a principal base do OnSafari, hoje se vê mais de 900 vezes. 98% dos hóspedes que nos visitaram em 2019 viram pelo menos uma onça na natureza. E tudo isso fez com que aumentasse a ocupação das pousadas em 270%, gerando emprego, não só para homem,
mas também para as mulheres que na pecuária às vezes ficam deixadas de lado. Isso ajudou não só as mulheres e os homens a terem mais emprego, mas famílias inteiras. A gente tem vários casos na Caimã onde mostram que o homem da família que sustentava a casa hoje melhorou de emprego, indo da pecuária para ser guia de turismo e ganhando mais. A mulher tem emprego, por exemplo, de cozinheira nas pousadas, a filha de arrumadeira e o filho na manutenção ou treinando para ser guias. Muitas dessas pessoas antigamente caçavam onças, mas hoje eles entendem que a onça vale muito mais viva do que morta. Se você falar para um deles hoje em dia que você vai caçar uma onça pintada, é melhor você sair correndo, porque senão ele vai caçar é você. Esse processo de desenvolver o ecoturismo deu tão certo que hoje o OnSafari trabalha não só no Pantanal, mas também na Amazônia, na Mata Atlântica e até no Cerrado, onde a gente faz o mesmo processo com o lobo-guará, animal símbolo daquele bioma. Com o crescimento do projeto, a gente desenvolveu outras áreas. Hoje, além do ecoturismo, a gente tem ciência, educação, melhorias sociais, preservação de florestas e até reintrodução. Fomos os primeiros do mundo a conseguir reintroduzir onças pintadas na natureza. Parece um plano fácil, mas, na verdade, é algo inédito no mundo. Se você reintroduz um veado, por exemplo, ele sai pastando e isso é algo natural. Já uma onça pintada tem que aprender com a mãe como caçar. E todas essas que a gente reintroduziu não tinham a mãe, então a gente teve que desenvolver fórmulas e métodos para ensinar essas onças a caçarem. A Isa e a Fera, as duas primeiras reintroduzidas no Pantanal, já tiveram filhotes na natureza, provando que o projeto foi um sucesso. A gente replicou esse processo também na Amazônia e agora o objetivo é fazer também na Mata Atlântica, onde as onças correm grande perigo. Eu corri a mais de 320 km por hora. Hoje eu ando devagar, no tempo dos animais. Eu entendi que a natureza tem o seu próprio tempo. Tempo de se reformular, de se regenerar e se transformar. Eu ainda corro contra o tempo. Tempo de preservar os animais, desenvolver socioeconomicamente as regiões onde a gente trabalha e tempo de deixar um legado positivo para as futuras gerações. Muito obrigado.